Bom dia, colegas economistas. Bom dia, participantes de mais uma webinar da Ordem dos Economistas do Brasil. Hoje, dia 6 de agosto, estamos com uma nova webinar com participantes de excelência, tanto na área de economia quanto na área de proteção ao crédito. O nosso tema é Economia em Debate, bases para a retomada do crescimento da economia brasileira. E esta webinar está inserida na Semana do Economista. Na próxima semana, dia 13, é o Dia do Economista. Então, nós aqui, na Ordem dos Economistas do Brasil, e diga-se de passagem, a Ordem dos Economistas do Brasil é a mais antiga entidade representativa dos economistas. Ela foi fundada em 1935. Estamos completando 86 anos. Uma vida dedicada à carreira do economista, uma vida dedicada à disseminação do conhecimento econômico, uma vida dedicada à educação financeira. Esta é a missão da Ordem dos Economistas do Brasil. E temos também, lembrando, na semana que vem, temos uma boa programação sobre o Dia do Economista. Fique atento, acompanhe a Ordem nas redes sociais e você terá um roteiro de todas as nossas atividades. Mas na webinar de hoje, tenho a satisfação, o orgulho, a honra de ter dois participantes de extremo valor, tanto na área de economia, como é o caso do professor Dr. André Franco Montoro Filho, professor titular da FEA-USP, fez o seu PhD na Universidade de Yale, e também do CEO da Credilink, Mauro Melo, um especialista, uma pessoa extremamente dedicada durante décadas às questões relacionadas com a proteção ao crédito. Então, eu agradeço tanto ao professor André Franco Montoro Filho, quanto ao Mauro Melo, pela sua participação hoje, que estão conosco nesta webinar da Ordem dos Economistas do Brasil. E feitas estas minhas considerações, passo imediatamente a palavra para o professor André Franco Montoro Filho, para que ele nos delicie, como costuma ser sempre, as suas entrevistas. Professor André Franco Montoro Filho, muito obrigado por estar conosco e a palavra passa a ser sua a partir desse momento. Lembrando que o tempo estimado é de 25 minutos. Colegas economistas, é um prazer poder participar desse webinar. Agradeço ao professor Manolo suas gentis palavras e agradeço o convite e espero que eu possa apresentar algumas ideias que contribuam para o debate sobre a necessária retomada do crescimento da economia brasileira. Eu, em princípio, sou otimista, eu acho que nós temos condições de voltar a crescer. E digo voltar a crescer pelo seguinte: nesse gráfico, vocês estão, o gráfico está bem dividida, o share screen está funcionando? Tá, ok. Então, aqui vocês veem, eu fiz esse gráfico do PIB per capita, utilizando como a moeda o dólar do ano 2000, e peguei os dados desde 47 e fui até 2019. Nós vemos claramente dois comportamentos distintos. Esse PIB até 1980, em azul, e depois o PIB a partir de 1980 até 2019. Eu não fui a 2020, por causa da pandemia, é um fenômeno diferente que nós vamos colocar aí. Mas foi até 19 para não dar esse ruído. E
aqui, essa curva, essa projeção, seria como nós estaríamos se nós tivéssemos mantido o nível de crescimento, dinâmica de crescimento que existiu nesse período aqui. Nós estaríamos, vocês podem ver aqui, nós estamos com o PIB per capita abaixo de $10.000 e estaríamos com o PIB acima de $30.000. Quer dizer, mais de 3 vezes nós poderíamos estar mais ricos, mais de 3 vezes. Ou seja, nós teríamos tido um crescimento que permitiria que nós fôssemos, hoje, 3 vezes mais ricos do que nós somos, do que o PIB per capita. O que tem impedido esse crescimento? É o que nós vamos discutir. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar algo que até o professor Luna, num seminário lá na FIP, mostrou, e o professor Klein, americano, mostrando que houve um acentuado, quase uma revolução social, eu disse, no Brasil nesse período, o que é uma certa coisa estranha, tá certo? Você não crescer economicamente, mas ter um crescimento social bastante expressivo. É um paradoxo, vamos dizer assim. A escolaridade, os dados que eles apresentaram são irrefutáveis. Eu apresento só alguns aqui. A escolaridade aumentou, a mortalidade infantil diminuiu, a expectativa de vida aumentou. E aqui nós temos os dados, estou pegando a apresentação deles para a FIP, a taxa de mortalidade infantil, que é a criança ao nascer, ou 1 mês, 2 meses, e a mortalidade de crianças, até 5, 6 anos. E você verifica como houve uma queda violentíssima. E é uma coisa que eles mostraram também. Esse desenvolvimento social do Brasil foi muito superior ao desenvolvimento social da América Latina. E muitos falam, não, a taxa de mortalidade no mundo inteiro diminuiu, o progresso da ciência. Apesar de temos um presidente que não gosta muito da ciência, mas o progresso da ciência permitiu isso. Permitiu. Claro que houve esse efeito. Mas, além desse, o Brasil cresceu mais que a América Latina. O Brasil estava no quartil inferior e agora está no quartil superior da América Latina em indicadores sociais. Aqui, alfabetizados, 50 e 2015. Vocês reparem, a coisa impressionante. O Nordeste, por exemplo, foi uma coisa... Todas as regiões aumentaram, mas o Nordeste teve um crescimento expressivo, realmente impressionante, com todas as deficiências desse ensino, da qualidade desse ensino, mas eu acredito até que em 2015 a qualidade é melhor do que foi em 1950, eventualmente, mas o padrão é sempre o mesmo. E o que houve nesse período, tentando analisar, voltando para questões econômicas, de uma perspectiva mais ampla, para podermos discutir a questão da retomada do crescimento, há um ponto muito importante que esse período que o Brasil não cresceu, no cenário externo, foi caracterizado pela queda do Muro de Berlim, o fim do Império Soviético, o fim da Guerra Fria. E houve uma tendência mundial, na área econômica, para mais mercado e menos Estado. Privatizações ocorreram em praticamente todos os países. O Estado passou de Estado produtor em muitos países, mais para Estado regulador e gestor e estimulador. E mais liberdade econômica e política. Nós tivemos um avanço muito grande de democracias com economia de mercado. Caracterizou esse período pós-1980. Talvez alguns dizem que nos últimos anos está havendo um retorno ao populismo de direita e de esquerda, mas o fato é que até recentemente ainda existe essa característica dessa etapa da humanidade da
termos os maiores países do mundo, os mais avançados, com economias de mercado e democracias. No âmbito interno, na dimensão interna, o que eu gostaria de... Uma coisa que é importante, eu acho que explica algumas coisas, houve, e há ainda no Brasil, uma resistência em adotar essa tendência de mais liberdade. Especialmente, eu estou falando da área econômica. Na área política, o Brasil consolidou a sua democracia. Mas ainda existem setores importantes da economia brasileira e da política brasileira que querem voltar ao passado. Querem uma participação mais ativa do Estado, mais empresas públicas, são contra a privatização, ou seja, estão na dimensão ou na tendência oposta dessa tendência mundial. E, além disso, nós vivemos esse período, praticamente todo, com a nova Constituição de 1988. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, um aspecto interessante, que a nossa Constituição foi escrita exatamente no período de mudança dessa tendência mundial, que coincidiu com a queda do Muro de Berlim. Então, a Constituição tem alguns aspectos mais liberalizantes e tem algumas coisas ainda do Estado interventor. Mas nós tivemos uma Constituição democrática, e alguns dizem até demais, quer dizer, dá muita liberdade, dá muitos direitos e talvez poucos deveres, que é a crítica que se faz, e ela caracterizou por um processo forte de descentralização em duas direções. Porque no regime militar, as decisões eram concentradas no Executivo Federal, na União do Executivo Federal. E a nossa Constituição descentralizou na linha de municípios, de Estado e municípios, e, ao mesmo tempo, o Executivo dividindo o poder com o Legislativo e com o Judiciário. Eu acho que esse quadro é muito importante para nós entendermos o que se passou. Em adição a esse cenário de baixo crescimento, voltando àquele gráfico que eu coloquei aqui de novo para lembrar, tá certo? Surgiu a pandemia. Antes da descoberta de vacinas, o caminho era o isolamento, afastamento social, usar máscara, proibir aglomerações, e houve, no Brasil e no mundo inteiro, grandes restrições, se tentou fazer, se implementou várias restrições à mobilidade das pessoas e várias atividades foram proibidas. E no Brasil, nós tínhamos uma situação com algumas características ruins. Primeiro, a ideia, fique em casa. Bem, mas quem pode ficar em casa no Brasil? A metade da população vive em condições precárias, várias famílias em cômodos pequenos, tá certo? E mais do que isso, parcela também expressiva da população precisa sair de casa para trabalhar para pegar o sustento do dia. Não pode ficar em casa que morre de fome. É quase uma opção de morrer de fome ou morrer de Covid. Certo? Isso dificulta, ao contrário de outros países onde mais desenvolvidos, eu estou pensando nos países europeus, que puderam fazer restrições mais fortes e obediência a essas restrições maiores. No Brasil, tem algumas vantagens. E eu acho que a primeira é a questão do calor. No calor, então, as pessoas vivem mais em ambientes abertos. Não vou falar calor hoje, aqui em São Paulo, tá meio... mas, em princípio, o Brasil é mais... Mesmo o inverno brasileiro é bem mais suave do que os invernos europeus. E, portanto, como se sabe, a transmissão se dá em ambientes fechados. No Brasil, você tem essa vantagem natural de poder ter mais ambientes abertos. Então, nessas condições desfavoráveis, era de se esperar
um número expressivo de mortes e internações. Havia um risco grande, muita gente muito preocupada com o colapso hospitalar, mas que não ocorreu. Houve problemas. Manaus houve algum início de colapso, mas não foi algo assim como aconteceu em Nova York, aconteceu em vários países europeus. No Brasil, conseguiu, de alguma forma, evitar esse mal maior. Não tenha sido bom. Conseguiu-se evitar. E surgem as vacinas. Aí, o caminho, tanto para a economia quanto para a saúde, é vacinar todo mundo. Isso, eu acho que não há dúvida nenhuma. E devo dizer que, apesar do negacionismo do presidente e das suas atitudes meio ambíguas, o SUS, Sistema Único de Saúde, funcionou. E digo mais, até o Ministério da Saúde, na sua parte técnica, na Anvisa, no centro de vacinações lá, nos departamentos, funcionou. O setor privado deu uma grande contribuição. Nós tivemos o Butantan, a Fiocruz. Quer dizer, o Brasil respondeu bem porque tinha um SUS organizado, um sistema de saúde organizado, em grande parte fruto da Constituição de 88, que pode ter seus problemas, mas estabeleceu a descentralização do serviço de saúde. Então, são funções públicas concorrentes. O município tem funções, o Estado tem funções, a União tem funções nessa área. E foi algo que, inclusive, há essa disputa aí, o presidente quis intervir em medidas tomadas pelos estados e municípios, e o Supremo disse que não, que já era um fato conhecido. Isso sempre foi assim, desde o início da Constituição de 88, se iniciou um processo de municipalização, aquela centralização que existia em Brasília foi sendo as funções sendo descentralizadas. E o programa de vacinação é o exemplo do SUS. O Ministério da Saúde compra e quem aplica são os municípios, passando pelos estados fazendo organização. É o sistema como funciona no caso da vacina da gripe. E, apesar dos 500 ou mais de 500 mil mortos, eu acho que o sistema funcionou e, se não tivesse funcionado, teria sido muito pior. Mas há um fato econômico aí, que às vezes não se verifica, não se analisa de uma forma adequada. Isolamento e proibição de atividades geram desemprego. Quanto maior o sucesso do isolamento, maior é o desemprego, e menos gente está trabalhando. Isso caracteriza, como Paul Krugman e Joe Stiglitz insistem, que nós estamos vivendo uma recessão diferente e, portanto, os remédios diferentes. Ela não surge por insuficiência de demanda agregada, como é no caso de Keynes. A recessão keynesiana é porque, fundamentalmente, os empresários não querem investir mais porque acham que o retorno esperado é muito baixo e preferem até acumular moeda, a questão da armadilha da liquidez. Eles acham que pessimistas com relação ao futuro, e o que o Keynes fala, não é preciso despertar o animal spirits. Não é esse caso aqui. Os empresários não estão produzindo porque não podem produzir, porque o governo proíbe. Os restaurantes estão fechados, eu tenho um amigo dono de restaurante que está reclamando há muito tempo. Ele falou, eu garanto aqui as condições sanitárias ótimas no restaurante, mas o governo não deixa. Esportes estão todos proibidos. Houve até uma discussão a respeito se a Copa América devia ou não ser realizada no Brasil. Então, não é essa insuficiência de demanda agregada, não é esse caso típico de recessão keynesiana. É diferente. É fruto de decisões governamentais e sanitárias. Mas, se, de um lado, políticas keynesianas estimular, não são recomendadas, e aí eu devo dizer, muitas pessoas no Brasil, muitos analistas, na mídia, mesmo economistas, têm enfatizado que precisa ser um programa de investimentos para o pessoal trabalhando. O pessoal não trabalha não é por falta de investimento, é porque não pode trabalhar. Está fechado. O
o dogueiro, o pipoqueiro, que ganhava parte da sua renda nos jogos de futebol ou espetáculos artísticos, não pode trabalhar. Não interessa o pizzaiolo vai trabalhar onde? Vai. Eventualmente, muitas pessoas estão procurando atividades alternativas para poder ter o sustento mínimo, mas não estão trabalhando e não está havendo investimento por causa de uma proibição governamental. E, portanto, as medidas são diferentes. A intervenção governamental é indispensável. Indispensável para não deixar, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, a máquina parar. Então, esse auxílio emergencial foi fundamental. Certo? E é preciso dar crédito abundante, acessível para as empresas que não estão podendo produzir. Tá certo? E diversas outras medidas que foram tomadas, mas com a ideia de não quebrar ou não as cadeias existentes dentro do setor econômico. Tá certo? Você precisa... alguns setores não têm nem oferta nem demanda, porque não podem produzir. Então, você precisa proteger esse sistema, criar condições especiais para esse sistema. Mas isso tem duas, ou uma exigência muito importante, é que essas sejam questões ou medidas transitórias. São medidas com data marcada. Isso vai aumentar a dívida pública? Vai. Mas esse aumento, se for, como se diz, de uma vez só, once for all, sai de patamar para o outro. Mas, a partir daí, o crescimento não pode se tornar explosivo. Então, isso tem que ficar claro que são medidas transitórias. E, no Brasil e no mundo, o mercado financeiro, em geral, aceitou isso. Como em períodos de guerra, os países que estavam em guerra aumentaram muito a sua dívida pública para financiar a guerra e o mercado aceitou. Depois, se a coisa se tornar permanente, aí a coisa fica diferente. Então, enquanto houver restrições de atividade, o PIB decresce. Com flexibilização das medidas de isolamento, o PIB cresce. E o emprego volta. Não totalmente, mas rápido, como eu falei. As pessoas estão ansiosas, estão querendo trabalhar, estão precisando trabalhar. E, portanto, havendo possibilidade de volta. Nesse sentido, como vai haver flexibilização está havendo esse processo em São Paulo e em outros estados, com o avanço da vacinação, então é normal que haja um aumento do emprego e, nesse sentido, a partir dessas eliminação das proibições, você vai ter em 2021, nosso esse ano, eu acredito que o PIB deve chegar, eu pus perto para não, mas eu acho que pode ser até maior, porque a vacinação está indo rápido e isso está gerando os empregos necessários. Então, voltar ao que estávamos vivendo até 2019, aquele gráfico, eu acho que está garantido. Aliás, os dados estão mostrando que nós estamos chegando àquele nível. Agora, e o crescimento nos próximos anos? Esse que é o grande problema que a gente deve debater. E aí eu tenho uma ideia muito convicta que o grande empecilho ao crescimento do Brasil é a desorganização, a desfuncionalidade do setor público. O setor público, no Brasil e no mundo inteiro, sempre foi muito importante para o crescimento, seja do ponto de vista institucional, garantindo instituições seguras, confiáveis, segurança jurídica, previsibilidade, que é dada pelo governo, e, além disso, o governo tem
impactos importantes na área de ciência, inovação e infraestrutura. O papel do governo é importante. No entanto, o governo não está conseguindo fazer nada. E aí eu ponho uma frase dura, e até pus aí, em vermelho. Parcela expressiva do governo foi tomada de assalto por corporações que colocam seus objetivos funcionais e salariais, alguns até defensáveis, acima do bem comum e do interesse nacional. Nós estamos cansados de ver isso. Toda hora há um determinado setor que consegue uma benesse, uma bondade, uma vantagem, e não são setores poderosos, tá certo? Que conseguem essas vantagens num período de grande restrição. Por que a restrição? Porque o que tem ocorrido no Brasil, exatamente por essa incapacidade de gerenciamento, de coordenação, o resultado tem sido um permanente crescimento de despesas públicas com duvidosas melhorias para a população. Há algumas, nós mostramos que a área social, quero deixar bem claro, teve um avanço e foi, em grande parte, promovido por ações públicas. Educação, saúde, certo? A participação do governo foi muito importante. Por isso que eu digo, tem algumas até defensáveis, mas precisa estabelecer prioridades. Com o crescimento permanente das despesas chamadas obrigatórias, que é fundamentalmente a folha de salários, que cresce de ativos e inativos, e do INSS. A consequência é que há carência de recursos para outros programas, seja investimentos, seja outros estímulos que são necessários, outras ações do governo. Ele fica amarrado, brigando com o funcionalismo, sem poder até aplicar o seu programa. Tá certo? Nós precisamos, portanto, é fácil falar, não de mais despesas públicas, mas de melhores despesas públicas, que consiga estabelecer uma prioridade para aplicar os recursos. E o que impede essa trajetória? Eu entendo que seja um processo político. O sistema eleitoral. E isso nós estamos vivendo desde o início, certo, do processo de democratização, desde o governo Fernando Henrique. Vários projetos que o executivo quer realizar e há dificuldades no parlamento. Qual a razão disso? Eu acho que a razão é que, da mesma forma que o empresário precisa gerar lucros, o político precisa conquistar votos. E que, dentro da teoria democrática, é certo, ele se conquista votos se fizer o que a população deseja, poder representar, e, portanto, as pessoas vão lá e votam nele. Essa é a regra no mundo. Tá? Mas aí tem um probleminha no Brasil. O que é que dá voto para o político? Ele vai assim como o empresário vai atrás do lucro, o político vai atrás do voto. É a função dele. Certo? A questão é, o que dá voto? São questões nacionais ou interesses paroquiais? O executivo, presidente da República, governador, prefeito, eles são valorizados, ou seja, conquistam voto, agradam a população, e, portanto, têm prestígio e têm voto, ao tratar de resolver problemas gerais. Os parlamentares, não. Eles obtêm votos ao resolver problemas particulares. Um deputado que faça uma grande contribuição à saúde nacional,
Pode ter o reconhecimento de um ou outro, de alguns médicos que conheçam o negócio, mas para a grande população não tem reconhecimento. Ao contrário, um parlamentar que consiga levar um posto de saúde para a sua cidade, ele tem o reconhecimento. Razão pela qual existe esse orçamento secreto de interesses paroquiais, porque isso que elege o deputado. Então, como que o resto do mundo funciona na democracia? É porque no resto do mundo existem partidos. E o partido político tem planos e programas para enfrentar questões nacionais, questões regionais nos estados, tá certo? E, portanto, sem partidos pujantes e ativos, as negociações políticas se transformam num toma lá da cá de interesses paroquiais. E os grandes temas não tem espaço. Fica o deputado quer se eleger, quer atrás de voto, vai atrás das emendas que dão para o seu município, para a sua região, etc. E, na hora de votar, não tem um compromisso com nenhum programa. E por que isso? Porque o nosso sistema eleitoral, que é raro no mundo, quase único no mundo, acaba gerando uma tênue relação entre o eleito e o eleitor. Muitas pessoas não sabem quem votou. Para deputado, etc., é comum. Segundo, as eleições são muito caras. Terceiro, dão força indevida a corporações, professores, policiais civis, policiais militares e igrejas. E dão força direta e indireta, porque nenhum, mesmo que um deputado, um político, não seja eleito só por professores, ele não quer desagradar os professores, porque ele tem alguns professores que votam nele. E mais importante, transforma parceiros em adversários. Vamos dizer, um político socialista, ele disputa voto com outros políticos socialistas. O eleitorado de direita, de extrema-direita, para ele, não são adversários. O adversário é o outro socialista, que vai tirar o voto que ele pode ter. Eu tive essa experiência, tá certo? E posso até dizer, meus maiores adversários das eleições que eu concorri foram o Walter Barelli, o Paulo Renato, tá certo? São pessoas próximas. Eu acredito que muitos que votaram neles, como segunda opção, teriam votado em mim. Ou e vice-versa também. Tá certo? Isso impede um partido, impede o funcionamento do partido. Você põe um contra o outro sempre. Prejudica não apenas a formação, mas o funcionamento de autênticos políticos, partidos políticos, e estimula o clientelismo e esse jogo que está sendo feito. Vou um pouco rápido aí para tentar terminar. A experiência internacional oferece sistemas alternativos, seja votação política ou distrital, puro ou misto. Em ambos, os eleitores ponderam temas gerais e, assim, partidos negociam prioridades com os governantes. Você consegue organizar partidos e há uma negociação entre partidos para formar o governo, como acontece nos países europeus, como na Espanha querida do nosso professor Manolo, há uma negociação política em alto nível, que vão lá e trocam programas e aceitam a prioridade. E aí vota todos, não precisa negociar diretamente um por um dos parlamentares. E eu acho que é essa reforma que, ao ter condições de quebrar esse sistema corporativo, as corporações que tomaram de assalto o setor público, perdem força, e, portanto, com novas regras eleitorais, você tem condições de ter uma discussão no parlamento de temas nacionais. E, portanto, o executivo vai ter com quem negociar e não ficar no toma lá da cá permanente. Mas qual a chance dela ser aprovada? Vocês podem dizer.
políticos atuais foram eleitos nesse sistema, não vão querer. Eu acho que há uma solução. Porque o presidente também tem interesse nisso. Um bom presidente, o presidente que tenha ideias, que queira implantar alguns programas, ele gostará de ter condições de negociar como são feitas essas negociações em outros países. É interesse do presidente ter esse tipo de negociação. E, portanto, ele pode, na eleição, se comprometer, a campanha, ter um compromisso de campanha de mudar esse sistema. Aí, eu acredito que, eleito com esse programa, eu acho que esse é um programa que atende aos interesses da população, ele, eleito, com a força do eleito e o apoio da opinião pública, tem condições de realizar. Espero que esse tema seja discutido na campanha agora do próximo ano e que os políticos, os presidentes, se comprometam com o bem do Brasil, com ter condições democráticas de discutir entre executivo e legislativo, sem precisar esse toma lá da cá e esse clientelismo. Obrigado. Talvez eu tenha falado demais. Desculpe, Manolo. Não, imagina. Bom, obrigado, professor André Franco Montoro Filho. Você nos deliciou com temas variados e extremamente interessantes e agradeço, neste momento, a tua participação neste webinar. E, em seguida, passo a palavra ao empresário Mauro Melo, que é CEO da Credilink, empresa que tem um passado histórico sobre informações de crédito. Querido Mauro Melo, passo a palavra a você. Bom dia, professor Manolo, bom dia a todos os palestrantes, todos que estão contribuindo para esse momento tão importante, né? Eu acho que a nossa contribuição é ímpar em todo esse aspecto. Tá? Eu gostaria, primeiro, iniciar parabenizando a todos os economistas, tá? Justamente por mais um ano de trabalho, por tudo que vocês realizam, tá? Em prol da construção do novo Brasil, né? Então, eu acho que a participação de todos vocês perante a sociedade, perante ao país, é uma participação ímpar. Afinal de contas, nenhum país anda sem economia. E realmente é um trabalho magnífico, o trabalho que todos vocês fazem, e, logicamente, quando se fala, o Mauro Melo, empresário, trabalha com informações de crédito. Tá? O crédito também está ligado a todo o processo de economia, porque, afinal de contas, sem crédito, nós não podemos movimentar o que nós temos hoje realmente no país. E seja como for, tá? Seja como for, não podemos deixar de comentar que o Brasil realmente é um país privilegiado, tá? Com as nossas riquezas naturais, com a nossa população, que essa miscigenação de raças que nós temos aqui faz com que sejamos um país realmente com pessoas capacitadas e uma coisa muito importante, nós sobrevivemos a todas as adversidades, sejam elas quais forem, políticas, sociais, nós conseguimos sempre reinventar. Por isso, nós somos exemplo em muitas questões para o mundo inteiro, inclusive na parte financeira. Tá? Hoje, o Brasil, nós temos um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo, em que não existe risco realmente nem de quebrar, entendeu? Nem de quebrar o sistema financeiro. Nós temos seguro, nós temos realmente condições para isso. E durante todo esse período, que é essa parte esse início de pandemia que nós tivemos, que realmente houve um baque muito grande na parte de crédito, todos ficaram muito assustados, e conseguimos, ainda no auge da pandemia, como um país muito grande, um país de mais de 200 milhões de habitantes, com várias áreas favorecidas, ainda assim, no início da pandemia, não posso deixar de relatar aqui que nós tivemos crescimento, sim. Nós não conseguimos entender na Credilink, não só a gente, mas como todos os birôs de crédito, como estava crescendo em épocas de pandemia
tá, o volume de crédito, mas para caminhões. Tá? E, de repente, nós vimos por que estão vendendo caminhões em plena pandemia? Justamente pela questão do Centro-Oeste, produzir grãos. Então, se estava comprando caminhões para poder transportar todos esses grãos que nós tínhamos para todo o país. Então, realmente, nós conseguimos reinventar, nós conseguimos realizar com muita maestria o trabalho. Eu digo isso em termos dos brasileiros que trabalham dentro do justo e perfeito e dentro de uma linha de conduta realmente de construir um país melhor. Construir um país melhor não para nós, mas para os nossos descendentes. Logicamente, nós estamos falando aí que há milhares de anos, todos os nossos ascendentes vêm trabalhando por essa construção. Nós passamos por diversos períodos de dificuldade, passamos por mudanças de moeda, e nós conseguimos sair disso tudo com muita maestria. E conseguiríamos também reinventar tudo isso que está acontecendo hoje, não só no Brasil, porque muitas vezes a gente fala que é o Brasil, mas não é só o Brasil, realmente é o mundo. Falando de exemplos, como o auxílio emergencial, não esqueço da observação, logo assim que entrou o auxílio emergencial, através da Caixa Econômica, tá? do CEO do Visa, que, numa fala comigo, nas implantações, porque nós temos muita satisfação em dizer que todo esse trabalho hoje do WhatsApp, de pagamento por WhatsApp, logicamente, eu tenho o prazer de dizer que nós colaboramos para o desenvolvimento desse processo de pagamento via WhatsApp. A CreditLink, através de todo o trabalho da nossa tecnologia de TI, nós desenvolvemos, junto com o Visa, tá? Junto com todo o financeiro do Visa, desenvolver esse trabalho de pagamento via WhatsApp. E ele comentou comigo uma coisa muito séria, tá? E que eu fiquei muito feliz em ouvir isso de uma pessoa de fora. Que, com todas as dificuldades, o Brasil, através de todo esse trabalho, conseguiu criar um auxílio emergencial, tá? Num país com mais de 200 milhões, tá? de pessoas, gerando para todos, fazendo para todos. Isso foi um marco para quem viu de fora, tá? De fora do país, o quanto nós somos capazes realmente de realizar. Agora, é importante ressaltar que, logicamente, onde existe o bem, existe o mal. Tá? Que, por um outro lado, tá? Vou até completar a fala do professor Manolo, a CreditLink não é só uma empresa de informação de crédito, tá? Ela é também uma empresa de informação de crédito e proteção ao consumidor. Nós levamos o consumidor muito a sério, mas nós queremos, sim, falar do consumidor, ensinar o consumidor a ter educação financeira, tá? A saber quanto ele pode gastar e acabar com aquela velha história que precisamos levar vantagem em tudo. Nós não precisamos levar vantagem em tudo. Eu acho que nós somos um povo que consegue realmente realizar, concretizar, tá? E construir. Nós conseguimos levantar por estatísticas, por volumes de consulta, por dados. Nós observamos consumidores de baixa renda, consumidores que até então estavam desaparecidos, que não tinham poder de compra, graças ao nosso sistema financeiro, graças às facilidades que realmente os empresários do investimento, do crédito fazem, nós conseguimos atingir essas pessoas. Quando eu digo atingir essas pessoas, são aquelas pessoas que é a diarista, que é o pintor, todos esses agora já estão de volta para o consumo. Existem lojas varejistas, só para fazer esse início, existem lojas varejistas que realmente para pessoas de baixa renda. Tá? E hoje nós conseguimos observar que essas pessoas de baixa renda muitas delas já estão com acesso ao telefone, já estão com acesso à internet,
e estão consumindo, tá? Estão consumindo, estão fazendo compras. O crédito ele tem aumentado, o volume de consultas da Credilink, não só da Credilink, mas de outros birôs, também tem crescido. E existe um empenho muito grande quando se fala em birô. Eu não estou falando somente da Credilink, eu estou falando de todos. Nós queremos, sim, ter consumidores conscientes, consumidores educados e que realmente possam estar no mercado financeiro, estar comprando, estar investindo, ainda que seja o mínimo, mas ajudando a construir realmente essa grande nação. Lógico que, para todo lado bom, existe o lado ruim. E esse lado ruim é justamente essa parte de fraude, essa parte de roubo, que hoje realmente diminuiu muito a violência nas ruas, tá? Realmente diminuiu a criminalidade, porque essa criminalidade está indo para o mundo virtual, está indo para o mundo digital. Tá? Eu não gostaria de falar também sobre isso. Contudo, não posso deixar de falar, informar, para que nós também, como consumidores, possamos ficar alertas realmente a tudo isso que está acontecendo. Tá? Falando em criminalidade, falando em dados, vou colocar aqui já está na tela. Isso aí é uma das informações. Justiça ela tem 600 decisões envolvendo lei de proteção de dados. Estamos em plena era LGPD. Lógico, estamos falando agora, entrou em vigor agora em agosto, a LGPD, mas, na verdade, nós já vínhamos falando nisso há muito tempo, há muitos anos, desde que se iniciou a GDPR na Europa. E o Brasil não poderia ficar de fora de toda essa legislação. Agora, é importante entender que a nossa legislação, a LGPD, ela foi criada com base na GDPR, contudo, adaptado à nossa realidade. Logicamente, eu vi o senhor Montoro falando, tá? A realidade do Brasil não é uma realidade da Europa. Tá? Quando se fala em pandemia, quando se fala que não se pode sair de casa, nós temos que lembrar que nós temos uma série muito grande da nossa população que trabalha em restaurantes, que precisa estar na rua e vive dentro de casa com 8, 9 pessoas em espaços mínimos. Então, é impossível manter essas pessoas em casa sem trabalho. Tá? Fato, ok? Mas vamos falar da proteção dos dados. Eu não vou entrar justamente nessa questão. Tá? O que vem acontecendo com a LGPD? As pessoas estão com receio, as empresas estão com receio, porque estão vendo a LGPD como uma punição. Vamos entender que a LGPD não é punição, é apenas estão criando regras para esse novo mundo virtual que nós estamos vivendo. Comentei ainda há pouco que, de 1900 a 2000, nós tivemos um período evolucional. De 2000 para cá, o avanço foi muito grande. Tá? Hoje, nós vivemos totalmente um mundo virtual. As pessoas vão em restaurantes e elas ficam ao telefone o tempo todo, vivendo aquele mundo virtual. E, logicamente, que quando se cria esse mundo virtual, se cria também esse lado das pessoas quererem assaltar, roubar, até mesmo assassinar através desse mundo virtual. Parece que exagero isso, mas isso é fato, é real. Tá? E quando se fala em LGPD, você entra num contraste. Como proteger dados, como não informar dados, se existe uma lei realmente protegendo esse consumidor. Existe essa lei que protege essas pessoas. Quem não tem medo, tá? Quem está andando no caminho certo, não precisa se preocupar com os seus dados, porque as empresas estão preocupadas em tomar conta dos seus dados, os birôs estão preocupados em realmente administrar os seus dados, porque dados são pessoas. Se dados são pessoas, nós temos que ter todo um cuidado para poder lidar com isso. E estamos vendo o seguinte, todos aqueles que estão indo contrário à LGPD ou se aproveitando da LGPD, existe uma razão. Tá? Nós vamos continuar alertas, ajudando, colaborando
tá? O mercado financeiro colaborando, tá? As empresas que dão crédito para poder dar um crédito mais seguro e, por sua vez, o consumidor também ter mais segurança, cada vez mais segurança, na hora que ele for realmente passar os seus dados, porque nós estamos o tempo todo hoje sendo vigiados, e as pessoas não percebem isso. Quando eu saio, eu vou até o shopping, tem lá a câmera me filmando. Então, existe todo um rastreamento. Quem aqui já não viveu um momento de repente, comentar, falar de algum produto e, de repente, começar a aparecer no telefone aquele produto que você procura? Tá? Ainda assim, o pessoal insiste em falar somente de LGPD, tá? Lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, se você é uma pessoa correta, se você anda no caminho certo, no caminho reto, não tem que ter preocupação com seus dados. Tem que preocupar, sim, se seus dados não vão ser usados por outros. E esse é o trabalho e a missão da Credlink, não só da Credlink, eu falo isso até estendendo, porque o meu objetivo aqui não é falar da minha empresa, e sim falar da questão social. Tá? A Credlink e todos os outros birôs que existem, que trabalham de uma forma certa, que trabalham de uma forma correta, e que têm, principalmente, responsabilidade social. Tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês possam ter uma ideia. Aqui é um caso, consumidor, após observar e entender a lei, a LGPD, entender não, pensar que entende, solicita ao nosso DPO, tá, a exclusão dos seus dados da Credlink. Tá? Então, ele manda uma cartinha, que passo mostrar para vocês. Não sei se todos conseguem ver, mas ele pede, entendeu? Para que seja retirado o nome dele. Veja bem, é muito interessante isso, que ainda que seja um fraudador, ainda que seja um criminoso, tá? Nós somos obrigados a colocar tarja preta. Tá? Ou seja, você não pode expor nem mesmo essas pessoas. Tá? É muito interessante isso, porque isso acaba criando uma blindagem, tá? Acaba criando uma proteção, não só ao correto, mas ao incorreto também. Então, ele coloca ali o nome dele, tá? E ele coloca o CPF, coloca o telefone, tá? E ele quer excluir, tá? Ele quer excluir os dados dele da empresa. Tá? Porém, é importante que todos saibam que, como empresa de dados, qualquer uma, somos obrigados a excluir, sim, tá? Desde que a pessoa não tenha nenhum restritivo. Tá? Quando nós pegamos esse CPF, tá? Esse CPF, nós respondemos a ele, porque fomos ver justamente que ele tinha um restritivo, conforme tela próxima. Olha, ele constava a restrição no CPF dele. Então, se constava a restrição, ele naturalmente em débito, tá? E para continuar executando o crédito, ele pedia para excluir esses dados. E, logicamente, tá? A LGPD, tá? Ela tem as suas normas e deixa bem claro, a informação ela pode ser usada em qualquer situação para a segurança nacional, que isso é muito importante, tá? Logicamente, assim como ela pode ser utilizada para detecção de fraude, ela pode ser utilizada para informações de crédito, para financiamentos. Nós temos que ter cuidado com o dado para não expor esse cliente. Contudo, isso já existia antes da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que nós já tínhamos essa obrigatoriedade. Então, logicamente, as empresas sérias, as empresas que trabalham para o desenvolvimento do nosso país, elas já estavam, em parte, adaptadas para esse sistema que hoje se chama LGPD, tá? A legislação que é LGPD. Nesse caso, especificamente, logicamente, você não se obriga a tirar os dados desse consumidor, porque ele tem um restritivo bancário. E vamos manter e mantemos ele em nossa base de dados.
Pode ir para o próximo. Bem, isso agora realmente virou uma tendência, o uso da inteligência artificial em crime financeiro. Tá? E isso vem acontecendo e vem crescendo a cada dia. Tá? O crime financeiro, através da inteligência artificial, burlando o WhatsApp, criando cartões de crédito, se criando olerites, logicamente, para poder forjar, para poder colocar essa pessoa, esse fraudador, no mercado. E nós, quando eu digo nós, não estou falando somente a Credilink, todas as empresas que trabalham com dados, ela tem uma preocupação muito grande para que, da mesma forma que a inteligência artificial do crime financeiro avança, para que também nós possamos avançar com a parte de inteligência artificial, tá? Para que essa pessoa ela seja bloqueada, ela seja descoberta, até mesmo para preservar, tá, o consumidor, que realmente aquele consumidor que quer o crédito sério, quer o crédito seguro e quer o crédito para o desenvolvimento da sua família. Bem, vou falar um pouco sobre toda essa questão, até para que os economistas que nos escutam, que estão aqui agora, possam até nos ajudar, para que, num trabalho único, possamos colaborar e criar cada vez mais um crédito seguro. Tá. Vamos lá, fraude na ativação online. Nós falamos, aqui tem um caso, ativação de CPF pendente. Não perca mais clientes. Olha, isso é real, senhores, isso é real. Tá? Por que está com o CPF pendente? Ativamos e regularizamos em 48 horas. Em 48 horas, são mais de 1.000 clientes satisfeitos. Ainda tem a satisfação. Olha o crime na internet, assim, de uma forma explícita. Isso, sim, nós devemos preocupar. Não é com a LGPD somente. Nós temos que detectar esse tipo de crime para preservar os dados, para preservar o consumidor, preservar as instituições. Vamos lá. Não perca mais clientes porque está com o CPF pendente. Ativamos e regularizamos em 48 horas. São mais de 1.000 clientes satisfeitos. Quando eles falam cliente satisfeito, são justamente esses fraudadores. O CPF pendente prejudica nas aberturas de conta, as contas que ficam bloqueadas e o cliente não consegue fazer mais nada. Se está com esse problema, resolvemos com qualidade e dedicação. Interessados, clicar no link. Se você clicar nesse link, não é uma fraude. Ele vai te ajudar a montar a fraude. Ele vai corrigir o seu CPF dentro da Receita. É uma coisa assim, impressionante. Por que eles fazem isso? Tá? Justamente para poder regularizar o CPF, para que você vá até a instituição financeira e faça qualquer operação. E o que ocorre nesse tipo de fraude? Eles pegam justamente um CPF pendente de uma pessoa falecida, tá? Para poder cometer essas fraudes. Coloco aqui, tá, dentro dessa questão, uma interrogação. Vocês estão vendo uma montagem em crime financeiro, tá? Contudo, tá? Olha o outro lado da moeda, que é onde nós temos que ficar preocupados. Estamos falando de PIX, o modelo de pagamento que realmente já estamos com várias transações, um sistema extremamente seguro, tá? Um sistema fabuloso, tá? Que elimina pagamento de taxas, que favorece justamente as pessoas de baixa renda, que podem transferir, podem ter seu negócio, podem vender seu bolo em casa, podem fazer a sua pintura, fazer a sua obra, tá? Ser um mestre de obra e ter um PIX para poder receber valores sem precisar ter gastos. Mas, contudo, uma observação. Quando você vai fazer a inscrição no PIX, você tem quais são as chaves? CPF, tá? E-mail ou telefone. Quando você cadastra o CPF, o e-mail ou o telefone, você já corre nesse processo, não em relação ao PIX, mas você já corre o risco
nisso de alguém captar essa informação. Eu vejo muitas das vezes em lojas comerciais o lojista, né, com maior simplicidade, com maior ingenuidade, perguntar ao cliente, fazem isso comigo, qual o seu CPF, por favor? E tem gente ao meu lado. Você fala o seu CPF de uma forma natural. Tá? Contudo, quem está ao seu lado está ouvindo qual é o CPF. A captação do seu CPF pode te gerar vários problemas. CPF é uma chave que você tem. Por isso, olha só, faço o comentário que irei fazer, é um comentário pessoal meu. A melhor forma do Pix é a chave aleatória. Tá? Vamos evitar de passar CPF para... qual é o seu Pix? Me passa. Isso ainda vira moda nos barzinhos, porque as pessoas vão passando um para o outro. O meu Pix é o telefone. Tá? E vai divulgando isso de uma forma irrestrita, e essas informações elas acabam sendo multiplicadas. Tá? Junto à questão da fraude, nessa questão de CPF, de e-mail, telefone, existe uma outra muito comum, que é aquela do cartão de visita ou na assinatura de e-mail, em que você coloca o seu nome todo. Quando a gente coloca o nome todo, vou citar meu exemplo, eu assino Mauro Melo, mas meu nome todo é Mauro César da Luz Melo. Quando eu coloco Mauro Melo, eu dificulto a ação do fraudador com o meu nome, porque ele não vai ter como buscar informações através do meu nome completo. Então, é muito importante nós estarmos atentos justamente a tudo isso, não é somente preocupar com aquilo, com a LGPD em si, é preocupar que quem vai utilizar o seu nome não é a LGPD, e sim o fraudador. Tá? É isso que nós temos que estar atentos e nos preocupar. E todas as ações hoje, elas nos levam para crimes financeiros. Muitas vezes, o seu banco pede, tira uma foto, tá? Tira uma foto sua, sorri agora. Isso se multiplica nas redes. Tá? É assim, impressionante. Mas é necessário, vamos trabalhar o contraste, é necessário tudo isso para também poder validar e evitar fraude com o seu nome. Tá? Eu vou um exemplo bem absurdo. Eu vou colocar aqui uma reportagem que até mesmo o nosso simples fato de fazer uma selfie, ela compromete e ela pode ser trabalhada, entendeu? Para a questão de fraude. Vou passar aqui a reportagem para vocês poderem ver. Um pesquisador japonês faz um alerta. As selfies, onde aparecem as digitais das pessoas, podem ser copiadas e usadas em golpes. Veja só, até mesmo aquele sinal da paz com os 2 dedos pode colocar em risco a segurança das pessoas. É inacreditável, né? Veja na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. Quem diria que logo o sinal da paz poderia se transformar em um problema? O alerta foi dado por pesquisadores do Instituto Nacional de Informática do Japão. Ele usou fotos comuns de redes sociais para comprovar o risco de ter as digitais roubadas. Aproximando a imagem no computador, o especialista conseguiu capturar o padrão único das digitais, que foram copiadas de forma nítida, em fotos em que a pessoa estava a até 3 metros de distância. Segundo eles, nem é preciso que a imagem tenha sido tirada por uma câmera sofisticada, apenas que seja com foco e boa iluminação. O risco é que as digitais roubadas sejam usadas em dispositivos de segurança, para destravar celulares e em contas bancárias, por exemplo, e até em crimes de falsidade ideológica. Pensei que leitura por digitais era uma das formas mais confiáveis de manter nossa identidade, mas, na verdade, não estamos seguros, desabafa esta empresária. Realmente, algumas técnicas já estão se mostrando falhas. Hoje em dia, a identificação por meio das veias do dedo, por exemplo, é mais difícil de fraudar. No Japão, onde a pose com os 2 dedos na frente é, sem dúvida, uma preferência nacional, o alerta tem desapontado muita gente.
É assustador e triste pensar que algo divertido, como tirar uma foto, pode se tornar um perigo para a nossa integridade, diz esta jovem. O pesquisador japonês faz um alerta: as selfies, onde Ok, então isso é uma observação, um detalhe tão simples, né? Lembrar agora, quando formos fazer selfie, ao invés de fazer assim, devemos fazer assim, dessa forma, para que ninguém realmente recolha as nossas digitais. Completando o aquecimento da economia, eu gostaria de fazer um comentário, que é a multiplicação de CPFs. Para mostrar para vocês como vem crescendo o aumento de CPFs no mercado. E que eu acho isso muito positivo. Isso aí não pode taxa de crescimento. Olha só, quantidade de CPFs. Tá? Aqui, observem que de março de 2020 para 2021, nós tivemos um crescimento de 14 milhões de CPFs. Quando se fala 14 milhões de CPFs, que realmente aumentaram, nós estamos falando também de CPFs regularizados. Isso quer dizer que são CPFs que vão ter, de novo, a possibilidade de solicitarem créditos. Tá? Isso é uma questão muito positiva para o país, porque são mais pessoas solicitando crédito, são pessoas que estavam no mercado informal e passam para o mercado formal. E digo mais ainda, o que colaborou com isso? Foi justamente o auxílio emergencial. Tá? Fez com que muitas pessoas que estavam com seus CPFs irregulares passassem a regularizar. Então, isso é uma questão muito positiva, é uma questão produtiva, e eu teria mais fatos para ser relevados aqui, mas como o tempo já está encerrando, eu vou parar desejando o seguinte, tá? Que vamos acreditar em nosso país, vamos trabalhar, até comentei com o doutor Manolo aqui no início, não como formigas, mas como abelhas, para que realmente possamos gerar cada vez mais empregos, gerar uma economia mais justa, uma economia mais solidária, tá? Gerar pessoas com capacidade para o mercado e, assim, fazer com que cada vez mais o Brasil se torne o país do terceiro milênio. Um bom dia a todos, muito obrigado, tá? E até uma próxima vez. E agradeço o convite à Ordem dos Economistas que me foi feito. Muito obrigado. Viu? Mauro Melo, muito obrigado por sua palestra, muito enriquecedora, brilhante palestra, e de igual modo foi a palestra do nosso querido Andrezinho, e as informações que você nos deu sobre as questões de fraude, eu as ouvi atentamente, e essa questão do PIX e essa questão do CPF, e-mail e telefone, devemos modificá-las para códigos aleatórios. Essa dica é muito importante na nossa vida do dia a dia. Bem, agora vamos passar 2 vídeos relacionados com nossos patrocinadores, que vem a ser a Webcia e a Tamer Comunicação. Colegas, vamos prestar atenção nesses vídeos, são extremamente importantes.
Dando sequência à nossa programação, temos agora uma rodada de perguntas para nossos queridos palestrantes. Uma primeira pergunta para você, Andrezinho, está relacionada com as questões das reformas. Você tratou com bastante ênfase a importância da reforma eleitoral, mas talvez seja uma reforma mais de longo prazo. A pergunta aqui é quais seriam os efeitos? Como é que você está vendo os efeitos que poderíamos ter tanto com a reforma tributária quanto com a reforma administrativa? Qual delas está mais premente para sair? Olha, deixa eu explicar qual é a minha posição. Eu digo que essas reformas, tributária, administrativa, a reforma da Previdência, uma série de outras reformas, são indispensáveis, precisamos debater e implementar. O que eu defendi é que essa discussão é muito difícil no parlamento por causa do sistema eleitoral. Então, nesse sentido, você pode pegar o caso dessas duas, da administrativa e da tributária. Elas vão sendo paulatinamente destruídas. As coisas então, já não aplicam para os funcionários agora, já não envolve tal classe de funcionários. Aí as corporações começam a funcionar e ganham. Do ponto de vista econômico, se pudesse fazer, tá certo? Acredito que a reforma administrativa é a mais importante, porque ela vai, sob certo aspecto, dar recursos para o governo poder executar suas políticas, e sem aumentar impostos e sem crescimento de despesas. A tributária tem uma enorme discussão a respeito do como deve ser a reforma tributária. Eu, pessoalmente, acho que o grande problema do Brasil não é a alta carga tributária, que existem outros países que têm, não é a complexidade, porque se fosse complexo, as pessoas, com todo esse conhecimento informático que existe hoje no Brasil, fariam um programa para pagar, saberiam como pagar. O problema no Brasil é que essas regras mudam permanentemente. Então, você não sabe mais o que vale hoje e o que valeu ontem. E mais, às vezes são questões, o passado próprio fica sob ameaça, porque muda uma coisa e até algo que era legal até algum tempo atrás deixa de ser legal, a interpretação muda. O número de normativos fiscais que existe no Brasil por dia é enorme. Então, isso gera um desperdício enorme e a gente nem sabe direito o que está pagando e como está pagando e quais são as obrigações. Eu acho que se conseguirmos estabelecer uma regra, não mudar nada para a gente ver como que é, estabelecer regras, como funciona, como deve fazer. Então, eu acredito que grande maioria dos empresários gostaria, olha, o que eu tenho que pagar? É isso aqui? Eu pago todinho? Tudo bem. Isso, infelizmente, não acontece, porque depende da interpretação do fiscal, o fiscal muda, o do juiz, aí o normativo muda. Essa que eu acredito que é o grande problema. E isso também é difícil de realizar. Tem que você tenha uma negociação de alto nível entre o executivo e o parlamento, que eu acredito que só vai ter um parlamento capaz de organicamente discutir legislativo e executivo se mudarmos as regras do sistema eleitoral. Obrigado, Andrezinho. Há uma pergunta para o Mauro. Mauro, a pergunta é, diante do problema dos superendividados do país, que hoje somam mais de 60 milhões de pessoas, qual o melhor caminho para levar a educação financeira para esse contingente, de maneira que ele passe a relacionar de melhor maneira, de uma forma mais racional, o crédito, consumo e crédito. O que deve ser feito em termos de educação financeira para esses superendividados?
Bem, professor, eu respondo, logicamente, é uma opinião muito pessoal, tá, o que eu vou responder, e eu acho que o muito importante seriam campanhas de educação mesmo, porque nós temos o hábito, o brasileiro tem o hábito de ganhar 1.000 e fazer conta débito de 1.500. Tá? Isso já é um costume, já é um hábito, é muito habitual isso, já está enraizado em nossa população. Nós precisaríamos que houvessem mais campanhas das instituições financeiras para colocar esse cidadão e dar consciência para ele. E também dar mais educação à parte das instituições também financeiras. Por quê? Porque hoje existe uma preocupação de vender. Hoje nós vendemos dinheiro. Tá? Então, logicamente, a instituição ela te gera uma receita para pagar uma dívida. Tá? Contudo, ela sabe que você já tem aquela dívida. Então, eu acho que a campanha de divulgação, a campanha de conscientização, cultura, é o que nós precisamos cada vez mais. E esse é o nosso papel. É o meu papel como banco de dados, é o papel de todos os birôs de crédito, como também é o papel da sociedade, para que cada um passe essa informação e que o consumidor tenha cada vez mais responsabilidade em seu gasto e, realmente, naquilo que ele pode ou não realizar. Obrigado, Mauro. Há uma outra pergunta aqui para o Andrezinho, que é a seguinte. Andrezinho, a pergunta é: a fervura política aumentou num embate direto entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. Na tua visão, que efeitos esta postura, esse embate está tendo na economia? Olha, que eu acho, tanto para o curto prazo como para o longo prazo, é muito ruim. E eu acredito que ambos os lados não estão colaborando ou estão colaborando para o pior. Primeiro, eu achei muito estranho o presidente do Supremo e membros do Supremo irem no Congresso dar palpite sobre questões de sistemas eleitorais. Não é função de juiz. O juiz não ganha de nós, contribuintes, para dar palpite sobre isso. Os ministros do Supremo, a responsabilidade deles é determinar o que está de acordo com a Constituição ou não. Determinados atos estão constitucionais ou não. Essa é a função maior do Supremo. Certo? E não dando palpite sobre tudo. Os ministros hoje estão e alguns são até meus amigos. Eu acho que inacreditável, palpitam tudo sobre tudo, até sobre futebol estão falando. Certo? Tudo bem, eu acho que futebol não tem problema nenhum, mas de coisas sérias. E ir no Congresso, eu posso estar errado na minha visão, mas eu acho, não conheço isso. Nos Estados Unidos ou nos países desenvolvidos democratas, o presidente do Supremo Tribunal ir lá no Congresso defender uma tese, eu acho absurdo. Do outro lado, a reação do presidente é também totalmente esquisita, completamente fora do normal, tá certo? Como, em geral, ele fala de uma forma extremamente agressiva e sem nenhuma consistência. Fala uma coisa hoje, fala outra amanhã. Tá certo? É uma metralhadora giratória aí que fica tirando em tudo. Eu acho que esse comportamento é ruim. Você fica com medo, o receio, e que reduza a segurança jurídica. As pessoas estão em papéis diferentes, mas eu acredito que, apesar disso, eu não acredito que o Brasil esteja ameaçado. Muitas vezes se falou que Brasília é um pouco a ilha da fantasia. Eu não sei
se aquilo que está sendo discutido em Brasília corresponde àquilo que o povo brasileiro está fazendo, está trabalhando. O que eles estão... O que eu acho que o povo está pensando? Está pensando em vacinação, quando vai ser a minha idade, ou a idade do meu filho, vai fazer a vacina ou não vai, qual é... o Brasil ganhou a medalha na Olimpíada ou não, e outros estão preocupados com o trabalho, com fome. Essas são as coisas vivenciais. Agora, discussão sobre se um voto impresso, fraude ou não fraude, é uma coisa que eu não sei se pega na população, eu acho que não está pegando. Mas, claramente, eu acho que é um serviço que está sendo feito. Espero que os agentes econômicos tomem a consciência que o Brasil é maior que Brasília. Mauro, há uma pergunta dirigida a você e está relacionada com o teu banco de dados. É conhecido, é notório que você tem um banco de dados, principalmente relacionado a óbitos, que você vem desde muitas décadas. Até na escrita, você utilizava fichas, né? E ia fazendo o compilamento de óbitos, e isto tem um efeito fantástico, extremamente positivo, sobre a concessão de crédito. Você acaba ajudando as instituições financeiras a concederem créditos, mas a pessoas que estejam vivas, e não a pessoas que já foram para o grande Oriente Eterno. Conta um pouco sobre esse banco, o nascimento desse banco de dados relacionado com óbitos, porque é extremamente interessante. Com o maior prazer, professor Manolo. Esse banco de dados ele existe desde 1983. Tá? Quando eu iniciei com o objetivo realmente de colaborar com a sociedade, colaborar com o Brasil, porque eu acredito em nosso país. Tá? Eu acredito no Brasil como realmente um país que dá banho em muitas coisas. Desculpa o termo que eu estou utilizando. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Antes de eu até falar sobre esse banco de dados, eu queria reforçar o que o Franco Montoro estava comentando, tá? Que realmente o pessoal está preocupado com outras coisas, justamente porque falta cultura para o nosso povo. Nós precisamos dar mais cultura, mais conhecimento, para que o povo fique realmente mais esclarecido. Tá? E é uma coisa muito importante que possamos ficar atentos a tudo aquilo que acontece no nosso país. Ainda ontem, eu fiquei sabendo que, não sei se muitos aqui sabem, que existe concurso público para operador de fax. Ainda existe concurso público para operador de fax, está lá. Agora, como fazer operação de concurso público para operar fax? É uma coisa absurda, mas existe. Tá? Existe. Quanto ao meu banco de dados, tá? Quando eu criei em 1983, nós anotávamos em ficha. Tá? Era tudo anotado em ficha. E foi um grande avanço na época, porque já existiam outros bancos de dados e eu conseguia a informação, através de convênio, muito trabalho, a informação de cheque sem fundo do Banco do Brasil. Só que, nessa época, se usava muito mais carnê. E foi um trabalho muito grande e intenso de transformar a venda do carnê para a venda do cheque pré-datado, que também foi uma exclusividade do Brasil. Em nenhum lugar do mundo, na época, existia um cheque pré-datado. E nós conseguimos fazer isso. E, através desse banco de dados, eu fui guardando todas essas fichas, desde 1983, e que foi criado, hoje, um dos maiores bancos de dados do país. Tanto que as instituições públicas, tá? Não só as privadas, elas utilizam toda a nossa informação para validação, rastreamento e autenticação de dados. Porque o que ocorre? Quando se coloca na mídia vazamentos de dados de 240 milhões de brasileiros, tá? Quando se fala isso, 220 milhões de brasileiros, quando se fala isso, nós estamos falando que está vazando dados principais. Tá? O que é o dado principal? É o CPF e o seu nome. Mas não estão vazando a sua descendência, quem é seu pai, quem é sua mãe. E, justamente para evitar fraudes
e validar informações para o consumidor, nós temos o trabalho de processar isso, se a pessoa está viva, se a pessoa está morta. Não, como eu falei, eu não estou preocupado somente com a instituição que nos utiliza, estou preocupado com o consumidor para que um dado daquele consumidor não seja utilizado de forma errônea. Então, logicamente, hoje nós estamos vivendo um momento de óbitos enormes, tá? E esses óbitos, eles são utilizados, sim, no crédito. E é muito interessante, professor, que me permita comentar aqui, que quem utiliza os dados desses óbitos, os primeiros a utilizarem são os próprios parentes. Ou seja, tá? O meu pai já morreu mesmo, então eu vou pegar os dados dele e vou fazer o crédito na conta dele, porque não tem problema, ele já está morto. Então, e nós temos a preocupação de manter todos esses dados atualizados. Excelente, Mauro. Andrezinho. Olha, deixa eu falar uma coisa que o Mauro falou. Eu não Claro. sabia de operador de fax, mas eu tomei conhecimento que, há algum tempo atrás, ainda existia o cargo na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, cargo de operador de telex. Porque antes as penitenciárias afastadas do Brasil, então, precisavam ter uma comunicação, se houvesse alguma emergência, então, tinha o cargo de operador de telex. E continua lá. Esse é o setor público brasileiro, por isso que precisa da reforma, tá certo? Pois é, vamos falar assim, perdão, eu vou ter que comentar com o Franco Montoro aqui sobre isso. Vamos imaginar, o assessorista que ainda existe lá, vamos falar dos assessoristas, vamos falar do entregador de jornal. Olha só, o jornal hoje está na minha mão, mas, segundo eu sei, tem gente distribuindo jornal lá, igual antigamente, no carrinho, passando e distribuindo jornal. São coisas que a população... a sua fala foi perfeita, e, se o senhor me permite, eu vou adotá-la. Brasília é uma só, mas o Brasil não. Entendeu? Então, realmente, isso é perfeito. Quem tem que estar atento a tudo isso é a sociedade. Nós, como sociedade, temos que observar tudo isso, porque nós somos os governantes. A sociedade que tem que governar o país. Isso, tá? Então, é isso. Prazer. Prazer é meu. Andrezinho. Pois não. Estivemos presentes na última webinar da FIP e nosso querido José Roberto Mendonça de Barros nos propiciou uma brilhante palestra também. E quando ele tratou da agenda do futuro lá nos Estados Unidos da América, ele citou, por exemplo, as mudanças que estão ocorrendo nos carros elétricos, as mudanças que estão ocorrendo nas baterias, mudanças que estão ocorrendo na biotecnologia, na digitalização, na inteligência artificial, enfim, a economia americana, com a agenda para o futuro, está fortemente voltada para a inovação. Você esteve, me corrija o cargo, mas você esteve na presidência do Butantan, que é uma instituição fantástica, de primeira linha, internacional, brasileira e extremamente inovatória. Como é que você está vendo essa agenda do futuro nos Estados Unidos? Você acha que poderíamos copiá-la para o Brasil? Olha, primeiro, eu gostaria de enfatizar que, no Brasil, existem, em quase todas as áreas, centros de excelência de padrão internacional. Mas são restritos e não e sempre vivendo com muitas dificuldades. O Butantan é um exemplo. Tem excelentes pesquisadores, tem uma grande contribuição para a medicina e saúde pública no Brasil, assim como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, existem centros qualificados em vários estados do Brasil, mas que estão sempre com problemas de gestão e de recursos. Isso ocorre em todas as áreas. Mesmo na informática, existem esforços feitos por brasileiros
aí mais do setor privado. Eu acho que é realmente importante que todos esses esforços e toda essa inteligência que já existe no Brasil tenha condições de passar esse conhecimento para as demais pessoas, para para o setor produtivo e para que possam essas inovações serem aplicadas no dia a dia do brasileiro, seja pela empresa, seja pelas pessoas. E nós vimos uma coisa interessante, Manolo, é que agora, com a pandemia, com os problemas de mobilidade, de não poder trabalhar, quantas invenções de entregas foram desenvolvidas no Brasil e em São Paulo, que mostra que existe uma massa crítica aqui de pessoas que podem fazer essas coisas, só que não encontram espaço. Houve essa necessidade, respondeu bem. Então, eu acho que realmente é um problema de essa relação inovação, ciência e aplicação prática é um pulo que o Brasil ainda não conseguiu realizar de uma forma satisfatória. É algo que precisaríamos ter mais informação e procurar saber por que às vezes, tem a ciência, tem a inovação, e a coisa não acaba indo para o dia a dia das empresas, o dia a dia da população. Essa passagem, tá certo? É algo que muitos já apontaram, e eu acredito que talvez um dos maiores problemas aí nessa relação é que você tem, de um lado, pessoas pensantes e você tem, do outro lado, pessoas que querem usar essas inovações, e você não consegue fazer o link entre as duas, que eu acho que é o que está faltando. E que, aparentemente, pelo que o Zé Roberto Mendonça de Barros colocou, é feito com maestria nos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Mauro, fazendo agora a última pergunta, recentemente foi aprovada pelo Congresso Nacional a chamada Lei do Superendividamento, que nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil estamos chamando de Lei Cláudia Lima Marques, porque a professora Cláudia Lima Marques teve um papel fundamental para que essa lei pudesse ser aprovada. Ajudamos elaborando alguns laudos técnicos, mas, do ponto de vista do crédito, eu te pergunto, na medida em que os superendividados façam a conciliação com seus credores e tudo isso chegue a um bom termo, você acredita que essa lei do superendividamento pode dar um reforço fantástico no aumento da demanda de bens e serviços para os próximos anos na economia brasileira, Mauro? Com certeza, acredito, e isso vai gerar um aquecimento também na economia muito importante. Eu acho que cada vez mais ações como essa devem ser feitas. Isso, na verdade, é uma economia humanitária, né? Nós temos que pensar muito nessa parte de humanização. Tá? Temos que transformar o capitalismo selvagem, tá? Transformar em capitalismo humanitário. E é isso que é importante, a participação de cada um na sociedade e cada um em sua área e em sua função. Os economistas agindo dessa forma, os bancos de dados agindo de outra forma, as instituições financeiras agindo de outra forma. Isso é um conjunto. Nós temos que lembrar que todos somos célula de um homem cósmico. Tá? E se todos nós somos célula, todas essas células devem agir e realizar da melhor forma possível. Tá? Nós estamos aqui para construir. Tá? Vamos realmente não destruir, mas transformar. Nada se destrói, mas tudo se transforma. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor doutor André Franco Montoro Filho, a Mauro Melo, CEO da Credilink Informações de Crédito, e agradecer e muito do coração a brilhante participação de vocês dois. O professor André Franco Montoro Filho disse que vai colocar à disposição os slides,
E perguntas que foram feitas e não dá para respondê-las pelo tempo, serão respondidas pelos colegas André e Mauro via e-mail. Lembro a todos que no próximo webinar, que será realizado na primeira sexta-feira de setembro, contaremos com a participação dos dois palestrantes extremamente reconhecidos também. Um vem a ser o Caio Megali, que é economista-chefe da XP, e o outro é do diretor de normas técnicas do Banco Central, que vem a ser o Otávio Ribeiro Damaso. Ao Caio e ao Otávio, antecipadamente, a Ordem dos Economistas do Brasil agradece por eles terem aceito o nosso convite. Lembro que estamos na Semana do Economista, hoje é sexta-feira, dia 13 é o próximo dia do Economista, e nós, na Ordem, no dia 13, realizaremos uma grande festa homenageando todos os economistas que foram premiados com o Prêmio Economista do Ano, relembrando inúmeras passagens de colegas que participaram para o engrandecimento da nossa instituição. A Ordem dos Economistas do Brasil, repito, foi criada em 1935 e é a mais antiga entidade representativa dos economistas brasileiros. Com isto, passo a palavra para você, Mauro, e depois para o Andrezinho, para as suas considerações finais. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite da Ordem dos Economistas que me foi feito. Me coloco sempre à disposição do que necessitar e, logicamente, deixo claro que eu não estou aqui para falar como empresário Mauro Mello, e sim como ser humano Mauro Mello. Então, não é necessário ser meu cliente para poder falar comigo. Tá? Vou finalizar colocando meu contato aqui, meus contatos de redes sociais, para, se necessitarem de algo, eu estou pronto para atender, seja naquilo que for necessário. Tá? Agradeço mais uma vez a todos vocês. E o mais bonito, quando se faz aniversário, tá? Quer dizer, a todos os economistas eu dirijo isso, não é somente por ter feito, por mais um ano, e sim aquilo que foi construído nesse ano. Então, eu sei que todos aqui realmente constroem, todos aqui procuram fazer uma sociedade melhor e que possamos juntos trabalhar para que o Brasil ocupe um lugar merecido que realmente já está determinado. Um bom dia a todos e muito obrigado, professor, pelo convite. Prazer em estar aqui com o doutor Montoro. Obrigado, Mauro. Andrezinho, a palavra é sua. Você tem 3 minutos para as considerações finais. Eu quero, inicialmente, agradeço, Manolo, o convite, agradeço, Mauro Mello, pelas suas considerações, muito úteis e até umas dicas importantes que eu anotei e vou utilizar para a nossa segurança informática. Eu acho que foi muito útil. E termino dizendo que eu tenho uma visão a respeito da economia do Brasil otimista. Eu acho que, apesar dos percalços, apesar dos problemas, o Brasil tem grande potencial de crescimento e, apesar daquele gráfico que eu apresentei, onde mostramos que houve um ritmo diferente de crescimento nos últimos anos, eu acredito que, além desse crescimento, existem outras dimensões, e eu falei da dimensão social, onde houve, inequivocamente, avanço. Mas é fundamental que o Brasil consiga quebrar essas amarras, que eu acho que estão ligadas ao funcionamento do setor público, para poder ter todo o seu potencial utilizado. E eu acredito que isso o Brasil conseguirá. Da mesma forma como nós vimos agora na Olimpíada, o desempenho do Brasil foi muito bom, tá? Melhor do que em outras
ocasiões, aparentemente melhor até que no Rio de Janeiro, quando éramos o dono da casa e, portanto, participávamos, o custo de participação era muito menor, participamos de tudo, que mostra que houve algum avanço nesse período em relação aos esportes. Mas eu acredito que, também em outras dimensões, o Brasil tem condições de poder se desenvolver, crescer, com mais justiça social, sem prejudicar o meio ambiente e de uma forma inclusiva. Andrezinho, Mauro, agradeço muito, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, a participação de vocês, e isso eu tinha a dizer nesse momento, meu muito obrigado. E a seguir passo a palavra aos patrocinadores, a WebCIA e, na sequência, Tamer Comunicação. Bom dia a todos. Queria agradecer, em nome da WebCIA, mais uma vez a oportunidade de estar participando e colaborando para esse evento de tamanha importância dos economistas do Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Bom, na sequência, temos o Tamer. Olá, amigos e amigas da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu sou o Sérgio Tamer, CEO da Tamer Comunicação Empresarial. Nós, da Tamer, estamos apoiando e patrocinando o evento de vocês, pois acreditamos que o trabalho que a Ordem vem desenvolvendo, discutindo as questões da economia brasileira, são criticamente importantes para o sucesso e para a geração de empregos. Acho que a comunicação, nesse contexto que a gente está vivendo de hoje, ela ganha relevância, ganha importância, porque nós precisamos nos comunicar melhor para gerar confiança junto à sociedade e fazer com que o consumidor, as pessoas, voltem a consumir. A vacina é a solução que a gente sabe que terá que acontecer e será o fator mais importante para a retomada do crescimento. A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e contem conosco nos próximos eventos. Um forte abraço. Bom, eu reitero a lembrança de que no próximo dia 3 de setembro, a primeira sexta-feira do mês, contaremos com Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central do Brasil, e também do economista Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. E a todos vocês, meus queridos economistas, prezados colegas de diretoria, Andrezinho, Mauro, demais participantes, meu muito obrigado por estarem conosco neste webinar fantástico, brilhante que realizamos, tenho certeza disso, no dia de hoje. A todos vocês, uma boa sexta-feira, se cuidem, se vacinem e tudo correrá bem para todos nós. Grande abraço a todos.